Produto em 5 minutos. No vídeo de hoje, nós queremos explicar como problemas reais viram decisões, requisitos e prioridades de produto. Antes de abrir o editor de código e começar a programar nosso aplicativo de delivery, existe uma pergunta mais importante: o que exatamente devemos construir? E aí entra o papel do produto. O produto ele conecta essas necessidades do usuário, eh, objetivos de negócio da empresa e aquilo que o time também consegue construir, o time consegue desenvolver, e o objetivo não é produzir funcionalidades. O objetivo do time de produto aqui, especificamente, o que ele quer construir é resolver problemas que gerem valor. Então, eu vou repetir: o objetivo não é produzir funcionalidades apenas, é resolver problemas que gerem valor com essas funcionalidades que serão produzidas. E aí o problema ele vem antes da solução, né? Alguém vai lá e diz: precisamos de um botão para repetir o último pedido lá do nosso delivery. Isso é uma solução. Criar um botão para repetir o último pedido. E o problema aqui pode ser: usuários gastam muito tempo remontando pedidos recorrentes. Então, entender essa diferença muda a nossa decisão, a decisão do produto, né? Precisamos Existe sim uma solução, mas o problema vem antes da solução. E para isso nós temos o discover, né? Antes de desenvolver, o produto investiga o problema, conversa com usuários, ou observa comportamentos de feedbacks, né, recebidos, analisa os dados, levantamento de hipóteses, e aí talvez a dificuldade real esteja no valor da entrega, não em repetir produtos. Então, por isso que precisa ter esse discover, para entender, e o time de produto é responsável por isso, para entender qual o real problema, né, daquele software ou dessa possível nova funcionalidade. E aí, depois disso, chegamos nos requisitos e regras. Depois que transformamos o problema em um comportamento, né, em uma solução que o time consegue construir, o usuário ele vai poder adicionar produtos ao carrinho, que é muito simples, até que nós perguntamos: o produto indisponível pode entrar? Pode misturar restaurantes? Existe um pedido mínimo? Então, entendam, esses são os requisitos e regras que são construídos para a resolução daquele problema. Então, são requisitos e regras de negócio que chamamos. Depois disso, nós temos a priorização dessas ideias, né? Sempre haverá inúmeras ideias e normalmente é muito mais do que a capacidade do time de desenvolver e de entregar essas ideias. Então o produto ele precisa decidir de forma firme o que entrega mais valor naquele momento para aquela entrega. O que entrega mais valor para negócio, mas também para o usuário. Então isso é muito importante. Precisamos entender isso. Não só o time de produto precisa ter esse entendimento, mas o time como um todo precisa ter esse entendimento e levantar questionamentos quanto a isso. Então, e aí, depois da priorização, nós chegamos nos critérios de aceite, né? Que é o comportamento esperado ali e as suas ambiguidades, como o slide mostra. Então, quando algo é priorizado, precisamos tornar o comportamento esperado claro e explícito para todo o time, para todo aquele time que vai. Afinal, esses critérios de aceite, esses requisitos, eles são escritos por produto para o time que vai desenvolver. Um exemplo, né, como temos na tela, é dado um produto disponível, quando adicionar o carrinho, quantidade e total devem ser atualizadas. Então, isso precisa estar claro. O objetivo, os critérios de aceito, ou seja, o como aceitar, o que que eu preciso, o que que a minha funcionalidade precisa ter para que seja aceitável e entenda-se que aquilo foi concluído, aquela entrega foi feita com sucesso. Um erro comum é ver produto como uma fábrica de histórias, criar histórias para desenvolvimento. Então, se apenas recebe pedidos, né, ali, produto e escreve tickets e registra esses tickets,
perde grande parte do trabalho do produto, que é entender o real problema, o valor e a prioridade daquele software em si, daquele problema que precisa ser resolvido. Então agora nós sabemos o que construir. O próximo passo é descobrir como alguém vai usar isso. Então, o nosso resumo, né, de produto é entender o problema antes de escolher a solução, validar hipóteses antes de investir em desenvolvimento, priorizar valor e esclarecer comportamento esperado. E no próximo vídeo, nós iremos ver e entender UX e UI em 5 minutos.